pessoal do nono ano, tudo bem? A gente vai continuar a nossa apostila aqui com um tema que, na verdade, nada mais é do que um ramo do movimento uniformemente variado, que é a queda livre. Então, geralmente, nós associamos os movimentos sempre na horizontal. Carros, né? Móveis, motos, pessoas, tudo se movimentando na horizontal. A única diferença da queda livre do lançamento vertical, que vocês vão ver depois, é porque, como o nome já diz, é na vertical. Então, muitas pessoas acham que a queda livre tem muito mais fórmulas e muito mais coisas para a gente estar decorando. Mas não, nós vamos continuar com as equações do move, só que vamos adaptar ela para uma situação vertical, que é muito mais simples, porque numa queda livre, a gente tem que pensar que eu estou soltando um projétil ou um corpo de uma determinada altura. Tudo que está na vertical está sujeito a somente um tipo de aceleração, que é a aceleração da gravidade, tá? Então, o que é o efeito que a gravidade faz em todos os corpos? A gravidade puxa tudo, atrai tudo para o centro da Terra. É por esse motivo, é graças à gravidade, que a gente consegue estar andando na superfície com as coisas todas paradas na superfície, tá? Então, na verdade, uma queda livre, eu tentei representar num desenho aqui para vocês, uma pessoa pulando, né, de um avião aqui, antes de abrir o paraquedas dela. Por quê? Porque isso é uma situação de queda livre. Nos exercícios, a gente não considera situações em que inclui a resistência do ar. Porém, a resistência do ar, ela modifica, sim, ela atrapalha a situação de queda livre, tá? Mas a gente não vai considerar isso. Para vocês terem uma noção de como a resistência do ar influencia corpos em queda livre, pense na situação de eu soltar da mesma altura uma pedra e uma pena. Qual vocês acham que vai atingir o solo primeiro? Vocês vão falar para mim, é a pedra, porque a pedra é muito mais pesada do que a pena e por esse motivo a pedra vai cair no chão. Mas aí, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça é que a massa do corpo, ela não influencia na queda, não influencia na queda livre. O que está influenciando a pedra cair mais rápido do que a pena é a resistência do ar. Se eu colocar os dois objetos num ambiente que tem vácuo, e aí o vácuo eu não vou estar considerando a resistência do ar, eles vão cair exatamente ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, tem muita coisa no YouTube. Depois eu vou tentar achar para vocês o experimento em que mostra isso. No passado, quem tentou provar isso foi o Galileu Galilei. Ele fez esse experimento na Torre de Pisa. Só que como a Torre de Pisa na Itália, ela é levemente inclinada, na verdade, depois a gente descobriu que ele exemplificou uma situação de plano inclinado. Na verdade, não foi uma situação de queda livre. Mas já serviu para a gente estudar melhor esse conceito, tá? Então, a massa não influencia corpos em queda livre, tá? Muito interessante isso. Outra coisa que nós vamos trabalhar aqui, a questão das equações, para vocês não se preocuparem. Toda vez que eu adotar corpos em queda livre, eu vou adotar a trajetória como sendo positiva para baixo, porque a orientação da trajetória é o que identifica o sinal que a gente vai usar. Sinal de mais, sempre no sentido positivo da trajetória. Sinal de menos, sempre no sentido negativo da trajetória. Então, se eu adotar a trajetória para baixo como positiva, o que vai acontecer? A gravidade maior que zero, eu não vou me preocupar com o sinal na fórmula, tá? Agora você vai falar para mim, nossa, professora, mas a gente já decorou muitas fórmulas para o movimento uniformemente variado e tem mais fórmula agora? Então, aqui que está o macete, olha só. Você tinha o sorvetão lá do movimento uniformemente variado.
Quem que era o sorvetão mesmo? Era a função horária dos espaços com a aceleração, ok? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração ao quadrado sobre 2. Tudo isso daqui você já sabe do seu conhecimento prévio aqui da aula passada. Como que nós vamos adaptar o sorvetão para uma situação de queda livre? Bom, na vertical, o espaço vira altura. O H é de altura. A altura é o espaço na vertical, o espaço final. O espaço inicial, eu não vou precisar calcular ele. Eu vou só precisar calcular de qual altura o objeto vai cair. Então, ele é 0. A velocidade inicial, na situação de queda livre, também é 0. Eu não estou imprimindo nenhuma velocidade no corpo. Ele simplesmente está caindo espontaneamente. É um movimento espontâneo. Eu não estou jogando ele, não estou forçando para baixo. Então, a velocidade inicial é 0. A aceleração de queda livre é a aceleração da gravidade. O tempo, aqui eu coloquei como tempo de queda, mas você pode chamar só de t, como o t está ao quadrado, continua t ao quadrado sobre 2. Então, olha como do sorvetão para a queda livre, a gente melhorou muito mais essa equação. Na verdade, a gente cancelou 2 termos que não vão fazer diferença, o espaço inicial e a velocidade inicial. Então, a altura de um corpo é a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Outra equação que a gente usa bastante, que é a equação do vovô anda torto, ou do voate, tá? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Velocidade final é a velocidade com qual o corpo em queda livre vai chegar no solo. A velocidade inicial é 0, tá? A gente usou esse mesmo conceito aqui, né? Só relembrando, é 0 porque ele cai espontaneamente. A aceleração é a própria aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, o voate vira V igual a GT, ok? A gente ainda não está trabalhando com Torricelli, então, na próxima aula que eu gravar para vocês, eu vou resolver um exemplo de como aplicar queda livre.